Catequese e engajamento social. A complexidade dos problemas sociais odiernos pode levar os fiéis a amadurecer atitudes de desconfiança e desengajamento, ao passo que, no coração do Evangelho, se encontra o serviço ao próximo, para o qual tanto o anúncio como a experiência cristã tendem a provocar consequências sociais. A Igreja, evidenciando a íntima conexão entre evangelização e desenvolvimento humano integral, reitera que a fé não deve ser vivida como um fato individual, privado de consequências concretas na vida social. Uma fé autêntica que nunca é cômoda nem individualista. Comporta sempre um profundo desejo de mudar o mundo, transmitir valores, deixar a terra um pouco melhor depois da nossa passagem por ela. É parte integrante da jornada de aprofundamento da fé, pelo amadurecimento de uma vida social e política atenta à eliminação das injustiças, à construção da paz e à preservação da criação, à promoção de várias formas de solidariedade e subsidiariedade. Parágrafo 389 do Diretório para a Catequese 2020. No encontro anterior, nós fizemos algumas reflexões sobre algumas características, as mais que se destacam da Igreja Católica, e a primeira daquelas fundamentais. Como nós falamos no símbolo niceno-constantinopolitano, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Sobre a unidade da Igreja, nós já mostramos alguns parágrafos aqui então no encontro anterior. Hoje vamos avançar mais um pouco e discorrer aí sobre a santidade da Igreja, a Igreja Santa, e sobre a catolicidade, a Igreja Católica. Por que esse termo? Então vamos lá, começando com o parágrafo 823. A Igreja é santa. Leia comigo. Nós acreditamos que a Igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Indefectivelmente significa sem defeito algum. De fato, Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a Igreja como sua esposa. Por ela se entregou com o fim de santificá-la. Uniu a si com o seu corpo e acumulou com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A Igreja é, portanto, o povo santo de Deus, e seus membros são chamados santos. Aqui nós damos uma pequena pausa para destacar essa citação aqui de número 296, ao dizer que nós, que somos membros da Igreja, somos santos. Ela nos remete, essa citação, aqui a essas citações aqui do Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, versículo 13. Primeira carta aos Coríntios, 6 e 1. E, ainda dessa carta, o capítulo 16, versículo 1. Vamos lá aos Atos. Atos 9, 13. Esse capítulo 9 é sobre a conversão de São Paulo. O que diz no versículo 13? Quando ele está Ananias é chamado, é convocado a dar as instruções do cristianismo, do evangelho a Paulo. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem
e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. Ou seja, Ananias ainda está titubeando em catequizar Paulo, porque a fama de Paulo não é boa entre os cristãos, chamados de santos. Já vamos comentar mais a esse respeito. Depois, na citação seguinte, que é a primeira carta de Paulo, então, aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 1, começa assim: quando um de vós tem uma questão contra outro, ousa deixar-se julgar por injustos, em vez de recorrer aos santos. Quando Paulo diz aos santos, são aqueles que pertencem à comunidade cristã, membros da igreja. E a citação seguinte, que é do capítulo 16, versículo 1. É uma coleta que está sendo feita para os pobres em Jerusalém e Paulo é que está coordenando essa coleta. Quanto à coleta em favor dos santos, segui vós também o que ordenei às igrejas da Galácia. São 3 citações apenas para mostrar como que, desde os primórdios do cristianismo, os membros da igreja são chamados de santos. Por quê? Porque a igreja é santa. Vamos ler o restante desse trecho, que agora é o parágrafo 824, para mais algumas reflexões sobre isso. A igreja, unida a Cristo, é santificada por Ele. Por Ele e nele torna-se também santificante. Todas as obras da igreja tendem, como seu fim, a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. É na igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Temos informações fundamentais aqui, nesses 2 parágrafos. A igreja é santa porque Deus é santo. Como a igreja é de Deus, ela tem que ser santa, obrigatoriamente. A igreja é o corpo místico de Cristo e ele é a cabeça. Maria é a mãe da igreja. Então, a igreja é santa. Ora, se nós somos filhos adotivos de Deus, e isso a gente ainda vai ver lá no batismo, mais para frente, nós somos filhos daquele que é santo. Santinhos somos, assim como a gente diz naquele provérbio, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Pedagogicamente a gente pode falar assim. Nós somos santos porque Deus é santo. Mas só que enquanto nós estamos aqui na fase terrena, a igreja é formada por membros que estão em peregrinação, membros que estão em caminhada sujeitos a erros, ao pecado. Então os seres humanos são falhos, não Deus. A igreja é santa, mas somos pecadores. Precisamos sempre estar pedindo perdão de nossas falhas, nossos pecados por pensamentos, palavras, atos e omissões. Como nós ainda vamos conversar sobre isso lá na frente, no sacramento da reconciliação. Como nós somos pecadores, nós temos a necessidade constante da misericórdia de Deus, a necessidade constante do perdão de Deus. Tanto que em todas as missas
já se inicia os ritos com o ato penitencial. Até como igreja nós falhamos. Qual é o objetivo de Deus e da sua igreja? Santificar todos os seres humanos que pertencem a este povo, a Igreja de Cristo. Este é o objetivo. A igreja só quer ser santificante. E Deus, por meio da igreja, que é assistida pelo Espírito Santo, promove essa espiritualidade de santidade. Ou seja, repetindo aquela informação que é básica, aproxime-se da luz e ela te ilumina cada vez mais. Afaste-se da luz e você caminha para as trevas. É assim com Deus. Você se aproxima, quanto mais você se envolve com a igreja que é de Deus, você está se aproximando de Deus, mais você é santificado. Quanto mais você se afasta de Deus, por conseguinte da igreja, mais você caminha para as trevas. E aí é uma questão de sensatez, de juízo. Procurar sempre estar nessa paz com Deus e pedindo perdão e procurando melhorar diariamente. Agora, um erro que normalmente as pessoas cometem é, não só católicos, mas pessoas de outras crenças e até pessoas que não têm crença nenhuma, quando um membro da igreja, seja ele clérigo ou não, ele prevarica, ele cai num escândalo, ele é denunciado e cria todo aquele problema na mídia com críticas à igreja, as pessoas estão errando, porque os erros são pessoais. A igreja continua santa. Toda vez que alguém está criticando a igreja, está criticando também nós, porque nós somos igreja, mas somos santos e pecadores. A igreja não. A igreja é indefectivelmente santa, sem defeito, porque ela é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, os erros são pessoais e a gente sempre pede a Deus, apesar do sofrimento que essas pessoas, quando elas prevaricam, quando elas escandalizam, é que elas caiam em si, se arrependam também, peçam perdão, que Deus vai perdoá-las. Mas que causa assim esse alvoroço, né, de críticas à igreja, causa, mas é insensatez dessas pessoas que criticam a igreja, porque o erro é pessoal, é da pessoa, machuca a igreja, mas a igreja continua santa. No parágrafo 828, vamos ler comigo que é interessante sobre esses santos que já são canonizados, que estão no céu. Ao canonizar certos fiéis, isto é, ao proclamar solenemente que esses fiéis praticaram heroicamente as virtudes e viveram na fidelidade à graça de Deus, a Igreja reconhece o poder do Espírito de Santidade que está em si e sustenta a esperança dos fiéis, propondo-lhes os santos como modelos e intercessores. Os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis da história da Igreja. Com efeito, a santidade é a fonte secreta e a medida infalível de sua atividade apostólica e de seu impulso missionário. Enquanto na Beatíssima Virgem, aqui já é o parágrafo 829, enquanto na Beatíssima Virgem a Igreja já atingiu a perfeição, pela qual existe sem mácula e sem ruga, os cristãos ainda se esforçam por crescer em santidade, vencendo o pecado, e por isso elevam seus olhos a Maria. Nela, a Igreja já é toda santa. Como nós comentamos há pouco, Maria, mãe da Igreja. Então,
tem muitos já que foram canonizados. A palavra cânon significa lista oficial. Então, quando a igreja coloca nessa lista oficial de pessoas que podem ser veneradas, não adoradas, veneradas como modelo, como exemplo, pelo seu jeito de viver, que demonstrou essa santidade vinda de Deus, não pessoalmente delas, de seus méritos, mas por graça de Deus. Sempre é por graça de Deus, nunca pelos méritos de nós que somos pecadores. Mas essas pessoas se aproximaram de uma tal forma de Deus que foram santificadas por Ele. Agora, sempre é bom a gente também saber, embora com certeza existam no céu pessoas muito irrepreensíveis, porque sem pecado mesmo, nós temos certeza, é a Virgem Maria. Mas quem são os santos? São pessoas que, como nós, passaram por aqui, foram pecadoras, mas sempre junto de Deus, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Como poderíamos dizer, então, o céu está cheio de pessoas pecadoras, mas que agora estão na glória de Deus, porque souberam se aproximar de Deus após o pecado, que todos nós temos falhas. Então, a igreja propõe essas pessoas como modelo para nós. Assim como eles venceram as dificuldades, os obstáculos na vida, nós também temos condições, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, de chegar lá. Na verdade, todos os que estão no céu são santos. Todos os que estão na purificação, chamamos também de purgatório, são santos. E nós aqui na terra, membros da igreja, nós já vimos, somos santos, embora ainda sujeitos a falhas. Agora o parágrafo seguinte, 830, tem também um pequeno trecho aqui do 831. Vamos ler já sobre a outra característica fundamental da igreja. São as 4 características que só a igreja tem: una, santa, católica e apostólica. Leia comigo. A igreja é católica. O que quer dizer católico? A palavra católico significa universal, no sentido de segundo a totalidade ou segundo a integralidade. A igreja é católica em duplo sentido. Ela é católica porque nela Cristo está presente. Cristo está presente em todo lugar, né? Ela é universal. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, unido à sua cabeça, que é Ele. O que implica que ela recebe dele a plenitude dos meios de salvação que Ele quis. Confissão de fé correta e completa, vida sacramental integral e ministério ordenado na sucessão apostólica. Nesse sentido fundamental, a igreja era católica no dia de Pentecostes e o será sempre até o dia da parousia. E o parágrafo 831 complementa. Ela é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Então, essa catolicidade da igreja é porque ela é destinada a todo o universo, a todo o planeta. Não importa a etnia, a todos os seres humanos, a língua, a nação a que a pessoa pertença. Esse povo de Deus está com as portas abertas para entrar. Mas como nós já pusemos até como título, né? Para entrar para esse povo, você precisa cumprir regras. Existem regras colocadas por Deus. Então, aqui tem confissão de fé correta e completa. A profissão de fé é: creio em Deus, Pai,
Filho, Espírito Santo. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. E vamos ver mais os demais artigos: remissão dos pecados, professo um só batismo, a ressurreição dos mortos, a vinda, a próxima vinda, a final de Jesus Cristo. Então é uma confissão, é uma regra. A gente precisa professar essa fé corretamente e não o pedaço que me interessa, o pedaço que eu gosto, aquilo que eu acho que é certo, o que eu não acho. Não é meios termos, né? Fé correta e completa. Vida sacramental integral. Batismo, confirmação ou crisma. Tem gente que acha que a crisma não é necessário. Já sou batizado. Confissão, Eucaristia, uma vida matrimonial correta, do jeito que Deus instituiu. O sacramento da ordem, que é a sucessão apostólica, ministros ordenados. Para pertencer a esse povo, se exige isso, essas condições. É nesse sentido que a Igreja existe desde Pentecostes, destinada a todas as nações, não só mais ao povo de Israel. E ela também é católica por causa da sua missão. Ela tem que ser missionária. Já dizia, já sempre disseram os papas, ou a igreja ou o cristão é missionário, ou ele nem pode se considerar cristão. O parágrafo 832. Cada igreja particular é católica. Igreja particular é a diocese. Leia comigo. A Igreja de Cristo está verdadeiramente presente em todas as legítimas comunidades locais de fiéis que, unidas a seus pastores, são também elas, no Novo Testamento, chamadas igrejas. Nelas os fiéis são reunidos pela pregação do Evangelho de Cristo. Nelas se celebra o mistério da ceia do Senhor. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está presente Cristo, por cuja virtude se constitui a Igreja una, santa, católica e apostólica. Vou aqui, por minha conta, mais uma vez, abrir um parênteses para dar um exemplo assim bem fácil, do ramo da culinária, para a gente entender bem como que a diocese, com o seu bispo e o seu clero, tem todas as características da Igreja una, santa, católica e apostólica. O exemplo é o seguinte: digamos um caldeirão de sopa, Nesse caldeirão de sopa tem de tudo, de temperos, ingredientes, etc. Tudo que é necessário para se fazer uma boa e gostosa sopa. Todos os elementos estão ali. Todo o sabor, o aroma, etc. Bom, se em vários pratos, numa mesa, a gente imaginar que esses pratos sejam dioceses, com seu bispo e seu clero, e você colocar porções dessa sopa, desse caldo, em todos os pratos. Se você mandar para um laboratório todos esses pratos para analisar, o laboratório vai dizer que tudo que tem de tempero, de aroma, nessas porções que foram distribuídas, estão também naquele caldeirão. Ou seja, essas características elas permanecem na igreja particular. Quais são as características? A unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. A igreja é una, santa, católica e apostólica em todas as dioceses do mundo. E o bispo ali é um legítimo sucessor dos apóstolos, como depois, no próximo encontro, nós vamos também refletir sobre
Isso daí. É importante a gente entender que, seja numa pequena capela, até numa missa em particular de um padre, né, se porventura ele precisar, por algum motivo, rezar uma missa sozinho, ali estão todas as características da Igreja Católica. Parágrafo 834, ainda sobre as dioceses. As igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma, que preside na caridade, ou seja, no amor. Caritas é uma palavra que tem um significado não só de caridade em si, mas caridade, caritas, né? Deus caritas est, Deus é amor. Então, a Igreja de Roma que preside na caridade. Pois com esta Igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar com cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, Jesus Cristo, todas as igrejas cristãs de toda parte consideraram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma. Que está aqui em Roma porque o catecismo foi promulgado lá, né? Como única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevaleceram sobre ela. 2000 anos de história. Pedro em Roma, crucificado, morto, né, em Roma, ali sepultado. Nós temos esse símbolo da unidade, não o Vaticano em si, a Basílica em si, mas o Papa, nessa sucessão apostólica, com os bispos sucessores dos apóstolos. Então, por que muitas vezes se pergunta a igreja é em Roma, é chamada de Igreja Católica Romana? Por causa de Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares sobre a terra será ligado nos céus. Tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. Isso também vai estar exposto lá pós-ressurreição, no Evangelho de João. Só você conferir lá. Recebei o Espírito Santo. O que desligares será desligado, o que ligar será. A igreja faz, a igreja é a ponte. Jesus é o pontífice, Jesus é a ponte, né, entre os seres humanos e o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Também no Evangelho de João a gente sempre lembra, né? Então, a igreja está em Roma, chamada de Igreja Católica Romana, por causa do seu primeiro líder, instituído por Jesus Cristo. Pedro sempre foi aquele que liderou a igreja desde o princípio. E como? Ele deixou Jerusalém, deixou a Palestina e foi para Roma. E lá a comunidade se desenvolveu. De lá sempre partiram, né, ensinamentos, concílios que foram realizados em outras cidades, mas sempre junto com Pedro. Houve cismas, houve divisões, sim, ao longo da história houve, mas nós aprendemos aqui que, em razão da sua origem, todas as igrejas particulares têm que se fundamentar aqui, nessa igreja que está em Roma. Ela é a sua base e fundamento. E dali até o Papa, nos nossos dias de hoje, com a colegialidade de todos os bispos que representam todas as nações, todas as pessoas desse povo de Deus,
Ali costumeiramente se reúne, de onde parte, né, as decisões, e se procura guardar a fé, porque é ela quem tem o depósito da fé, depositum fidei, que abre esse nosso catecismo. Próximo encontro estaremos aqui abordando a apostolicidade da igreja. A igreja é apostólica. E continuando nossos assuntos aqui sobre eclesiologia. Ok? Continue aqui conosco, fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.